Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o trailer da quinta temporada de Elite. Vai rolar um react aqui no canal e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o que esperar dessa quinta temporada que já estreia no dia 8 de abril na Netflix. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Porque esta fiesta va de ser libres, sin prejuicios, sin normas, solo para valientes. Ixi. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Viva la indisciplina, joder! Ai, ela tá tão linda! Eu amei, eu tô muito animada pra ver essa personagem. Que tu padre es futbolista. Es un nuevo compañero y hay que darle la bienvenida. Nossa, eles vão fazer cera no chuveiro de novo. Yo quiero estar contigo, ¿vale? ¿Quieres la sombra de Felipe? Siempre. Entonces te escribe que es muy pesadito. No deja respirar a nadie. A veces siento. Ai, coitado do Omar. Ai, meu casal, me embeca, sério. Y ser la puñetera emperatriz. Nossa, que roupa linda! Mira, Samuel, yo sigo teniendo grandes planes de futuro para ti. ¿Eres lo más parecido a un padre que he tenido? Pues aunque no quiero decepcionarte. No decepcionas a mi padre. Eita, nós. Eita, nós. Aquí mandará mi padre, pero fuera mandamos nosotros. Que isso? Ai, sério. Por conseguir lo que quieres vuelves a la gente loca. Me estás pidiendo que traicione a mi familia por ti o por Samuel. Te quiero de verdad. Ai, meu Deus. Ah! Es que ya no sé de quién coño fiarme. ¡Felipe, para! Ai, meu Deus! Beleza. Não, gente, sério. Tá, vamos com calma. Antes da gente falar sobre o trailer, vamos falar um pouquinho sobre os 3 personagens novos que vão entrar nessa quinta temporada. A gente, inclusive, já tem personagens novos pra 6ª temporada da série, que já tá confirmada, mas a gente vai ter 3 personagens novos nessa temporada. A gente tem a personagem da Valentina Zeneri, que vocês devem conhecer de Soul Luna, que é a Isadora, que ela é uma imperatriz, então acho que é por isso, inclusive, que a gente vê várias cenas dela com o Philip, né, porque a gente sabe que ele é um príncipe, então com certeza vai ter aí alguma conexão. Eu não sei se eles já se conheciam de uma vida passada, ou de uma vida passada, né, do passado, ou se eles vão acabar se atraindo pelos dois terem essa história de realeza e tudo mais, e claramente a Caetana não vai ficar nada feliz com isso. Além disso, a gente tem o Ivan, que é interpretado pelo nosso querido André Lamoglia, que talvez vocês conheçam também da série Joacas, e inclusive ele é super brasileiro e vai ser o primeiro personagem brasileiro que a gente vai ter em Elite, e eu estou muito animada, inclusive porque a gente já viu uma ceninha bem rápida dele em um outro teaser que eles soltaram, dele e o pai dele falando em português, então eu achei isso muito legal. E a gente tem também o francês Adam Nuru, que vai fazer o Bilal. Não vou conseguir lidar com esse nome, então a gente vai só fingir que tá tudo certo. Então esse é o personagem mais misterioso, porque a gente ainda não tem quase nenhuma informação sobre ele. Eu acho que eu não vi ele aqui no trailer, mas eu vou ter que assistir de novo, porque tem algumas cenas que foram muito rápidas, e aí eu vou ter que assistir de novo pra gente ver o que tá rolando. Na 4ª temporada, eu acho que a gente teve uma temporada muito confusa. Vocês sabem que eu tenho opiniões muito variadas, né, muito mistas em relação à temporada. Tem muitas coisas que eu gosto, principalmente a inclusão dos 3 novos personagens, né, a Ari, o Patrick e a Mencia. Eu acho que a inclusão dessa família foi legal, trouxe uma dinâmica legal. Eu acho que os personagens eram interessantes, mas no final das contas, eu acho que só a Mencia foi bem trabalhada dentro da série, principalmente a história dela com a Rebecca, né. Eu acho que o Patrick tinha um grande potencial, e aí ele virou um personagem que só queria saber de sexo e de transar, e é isso, né? O personagem simplesmente não tinha história. E a Ari, eu acho que a história dela ficou muito emaranhada ali, numa história meio sem graça, entre o Guzmán e o Samuel. Os 2 personagens voltaram pra um lugar que eu não curto, né? Deles ficarem competindo um com o outro, e eu acho que isso não agregou em nada pra história. Então eu acho que as ideias eram muito boas, e a adição dos novos personagens eram muito boas, mas
mas a temporada foi mal executada e no final, pra mim, não foi uma boa temporada. E eu sinto que nessa quinta temporada eles vão tentar voltar um pouco pras origens de Elite, talvez, né, pra uma vibe mais da primeira temporada, segunda temporada, onde a gente tinha realmente um grande mistério, né, um assassinato. A gente vai investigar. Não que nas outras temporadas não tenha tido, também teve, mas eu acho que isso foi mal construído na quarta temporada e eu sinto que aqui, pela forma com que as coisas estão sendo feitas, talvez a gente vai seguir mais nisso. Particularmente, né, e eu já falei isso pra vocês, eu acho que a série poderia deixar pra lá essa parte do assassinato. Eu acho que eles já conquistaram um público muito grande, eles já têm muitos fãs, né, uma das séries mais populares da Netflix, e eu acho que eles têm personagens que são interessantes o suficiente e eles podem trazer debates interessantes, criar histórias legais, que não necessariamente precisam envolver sempre alguém morrer, né, porque eu acho que também fica meio cansativo, já que a gente tá falando do mesmo grupo de estudantes que sempre estão envolvidos em uma morte. Aparentemente, né, a morte da quarta temporada, ela tá encerrada. A gente sabe que rolou ali toda uma questão no último episódio e tudo mais. E, né, os responsáveis, principalmente o Guzmán, saiu da série, né? Ele e o Anders saíram da série, então eu não sei como eles fariam pra trazer isso de volta também. Pode ser que isso seja mencionado, enfim, que de alguma forma isso entre na história, mas eu acho que eles vão tentar deixar pra lá e vão seguir direto com uma nova morte, aparentemente, porque a gente vê bastante coisas peculiares aqui nesse trailer, né? Então a gente tem uma pessoa boiando num lago, né? A gente tem aquela cena no final do Patrick com a roupa toda cheia de sangue. E a gente tem também o Samuel sendo investigado mais uma vez. Coitado do Samuel, ele só se ferra, né? Porque toda vez ele é colocado aí como principal suspeito das coisas, né? Sempre desconfiam dele, enfim. Então assim, ele sempre se ferra. Então eu não sei, acho que eles vão ter que tomar cuidado com a forma com que eles vão direcionar, né? Essa história, pra não ficar também muito parecido com o que a gente tá acostumado a ver. Eu particularmente tô bastante animada pra ver os personagens novos, mas depois do tombo que foi a quarta temporada, eu também confesso que eu tô bastante com o pé atrás. No ano passado, a gente teve os episódios, os curtas, né, de Elite no final do ano, na época do Natal, e eu acho que os curtas foram interessantes, mas eu acho que também eles meio que não tiveram tanto impacto, né, não vão ter tanto impacto na quinta temporada da série. Então a gente teve um curta do Samuel e do Omar, onde o Samuel resolve abrir um OnlyFans, e aí ele quase é expulso da escola. A gente teve um curta da Caetana e do Felipe. Esse foi o curta que mais teve impacto, né, que mais pode ter impacto nessa quinta temporada, porque nesse curta a gente viu um pouco sobre a relação dos dois, né, porque eles tinham terminado as coisas meio mal no final da quarta temporada, e eu já falei pra vocês, eu acho que não existe redenção pro Felipe, então eu tô bastante preocupada com como essa história vai rolar, né, porém, ao mesmo tempo, acho interessante a discussão em relação aos sentimentos da Caetana, porque por mais que o Felipe tenha sido horrível com ela ainda tem sentimentos por ele, né, então claramente ela tá lutando com isso dentro dela, então eu acho que o curta dos dois é um dos mais interessantes por conta disso, porque traz essa profundidade pra personagem, que inclusive se revelou nos curtas antes da quarta temporada como uma personagem muito interessante, uma personagem que tinha coisas a adicionar na história, e eu sinto que ela foi mal utilizada na quarta temporada, então eu espero que agora, na quinta, ela consiga ter mais espaço, principalmente a amizade dela com a Rebecca. E obviamente a gente teve um curta do Patrick, que pra mim não foi o meu favorito, mas foi o que mais me deu esperanças de que finalmente vão dar uma história pra esse personagem na quinta temporada. Como eu falei pra vocês, eu acho que o Patrick foi um dos personagens mais desperdiçados. Eu adoro o Manu Rios, eu acho que ele fez um trabalho excelente com esse personagem, eu tava gostando muito dele, e eu acho que ele simplesmente se perdeu dentro da história e ele não teve desenvolvimento nenhum. Nesse episódio de Natal, a gente tem um desenvolvimento maior, tanto em relação ao passado dele, a culpa que ele sente em relação ao acidente da mãe dele, e também a relação dele com as irmãs e com o próprio pai, né, e como ele lida com tudo isso. Então a gente teve um aprofundamento muito grande no personagem, que eu gostei muito, e eu espero que isso reflita bastante em quem o personagem vai ser na quinta temporada. Aqui nesse trailer, a gente viu bastante ele incentivando, né, a festa e tal, tem inclusive uma cena que foi liberada dele falando que eles vão fazer uma festa onde as regras não vai ter regras, né, e vai ser tudo do jeito deles e tudo mais. Provavelmente essa deve ser a festa onde essa grande tragédia acontece.
Não sei. Mas provavelmente essa pode ser uma festa também no começo da temporada, que vai causar grandes questões, né, grandes problemas entre os personagens. Possivelmente esse deve ser o começo da temporada, e aí a gente vai ter, enfim, um assassinato, ou enfim, um acidente, o que quer que seja, que vai acontecer mais pro final da temporada. Eu não sei se eu gosto 100% do que eu vejo, mas eu acho que eles podem estar escondendo bastante desse desenvolvimento do Patrick, né, e de realmente ele ter uma história além dele só querer transar loucamente com as pessoas, né? Então é isso que eu desejo pra ele. Uma outra coisa interessante que a gente também tava desconfiando por conta do teaser e agora no trailer ficou ainda mais claro, é que o Ivan, que é o personagem do André Lamoglia, que é o personagem brasileiro, ele vai ter um relacionamento aparentemente com o Patrick, né? Então a gente já viu algumas fotos, tem uma foto super bonitinha deles deitados na grama, que o Patrick tá segurando a gravata dele, mas também ele deve ser o nosso personagem bissexual, porque ele aparentemente vai ter um interesse na Ari também, e isso não vai ser, né, algo que o Samuel vai aceitar de bom grado. Eu só espero que ele não seja a pessoa que morre nessa temporada, porque seria um grande tombo. Eu não estou torcendo por isso, mas então a gente provavelmente vai ter meio que um triângulo amoroso dos três, né, entre os dois irmãos. A Ari, em teoria, ainda vai estar com o Samuel, né, a gente vê em várias cenas ela beijando ele falando que quer ficar com ela e tudo mais, mas o Samuel é aquela coisa meio... É difícil, né, passar pano pro Samuel. Então, provavelmente a Ari vai ficar mexida. Eu não sei se eu gosto muito disso em relação a Ari, porque ela já teve um plot parecido com esse na outra temporada, né, com o Guzmán e o Samuel. Não foi a minha parte favorita, mas ao mesmo tempo eu acho interessante a gente ter um personagem bissexual e isso ser apresentado. Eu espero que eles não perpetuem aquele estereótipo de que pessoas bissexuais têm mais tendência a atrair, porque eles gostam de todos os gêneros. Eu acho que eles têm que tomar cuidado com a forma com que isso vai ser representado na série. Já dá pra ver que no começo, né, o Patrick fala, ele é um aluno novo, então ele deve ser bem recebido e tal, então o Patrick vai conversar com ele lá no chuveiro, vai, né, seduzir ele e tal. Acho que pode ser interessante essa história, eles só precisam tomar cuidado com como eles vão trabalhar isso. Aparentemente a gente também vai ter o Patrick com o Omar. Eu sei que na outra temporada tudo isso foi muito mal construído, mas teve um momento, né, principalmente depois de uma das festas da quarta temporada, que o Patrick e o Omar se aproximam mais, né, e eles conversam e um cuida do outro, que eu achei muito fofa a relação dos dois, e eu acho que de repente eles poderiam também desenvolver um relacionamento. Claramente o Omar, ele vai ainda ter questões com o Ander, né, foi embora, foi viajar com o Guzmán e tudo mais. O personagem, né, o Aaron Piper não vai voltar pra série, então ele não deve aparecer, mas ele vai ser mencionado, né, talvez a gente tenha ligação deles, algo talvez nesse nível, nesse gênero, assim, né. Obviamente isso vai ser uma questão pro Omar, porque o Omar vai ficar tentando falar com ele, porque ele não atende o telefone e tudo mais, e aí talvez ele também vá acabar se apegando ao Patrick por conta disso, e aí pode ser que nasça uma relação. Confesso que a princípio eu não sei, eu tinha gostado dos dois juntos, mas também gosto da perspectiva do Patrick com o Ivan, então não sei. Rebecca claramente vai estar em crise, eu já estou sofrendo com isso, porque eu gosto muito desse casal, eu gosto muito da Mencia, eu gosto muito da Rebecca, eu tô muito triste com isso, eu não sei o que pensar, eu acho que a gente tá vendo um momento muito dramático no trailer, né, mas pode ser que elas tenham momentos fofos também entre elas. Tô tentando entender ainda a relação da Caetana com a Isadora, nossa imperatriz. A Isadora aparentemente vai ter um negócio com o Philip. A Caetana, né, não vai gostar muito disso a princípio, mas no final a gente tem também uma cena da Caetana, vai lá e seja imperatriz e não sei o que, meio que hypando ela, né, animando ela pra ela, enfim, sair da onde quer que ela esteja escondida. Então pode ser que o Philip também faça alguma coisa de ruim com a Isadora e aí as duas acabem se unindo por causa dele, assim. Então acho que isso pode ser interessante, mas eu realmente queria ver a Caetana e a Rebecca. Eu espero que não deixem essa amizade no churrasco de novo. A gente tem uma cena do Omar falando quem sabia disso, quando, né, eles estão ali aonde aparece esse corpo, supostamente. Eu não sei se esse seria o corpo que eles se livraram no final da quarta temporada. Pode ser que sim. De novo, eu não sei como eles vão conectar isso em relação ao Guzmán não estar ali presente, né, porque o Guzmán foi a pessoa responsável pela morte dessa pessoa. Eu não sei, eles sempre enganam a gente nesses trailers, né, então aparentemente a gente vai ter duas linhas de investigação também. Uma em relação ao corpo que vai surgir ali flutuando, que a gente vê a polícia também chegando ali naquela parte, e outra quando a gente vê tanto o Patrick quanto a Rebecca com a roupa cheia de sangue, né, num lugar à noite. A gente vê que ele tá muito bravo, então pode ser que essa segunda situação seja um acidente. A gente tem também a Mencia falando, você quer que eu traia minha família por você ou pelo Samuel? A gente não sabe
sabe com quem ela tá falando. Confesso que eu não consegui decifrar quem é essa pessoa, porque só aparece a pessoa de costas. Talvez a gente tenha também mais envolvimento daquele amigo do pai da Mencia, do Patrick e da Ari, né, que ele aparece ali no final, que ele tem aquele lance com a Ari e tudo mais. Eu também não sei o quanto isso vai estar conectado, mas aparentemente a gente vai ter essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que é isso. Eu tô esperançosa. Animada não é a palavra, esperançosa é a palavra. Pra ver essa quinta temporada, eu gosto dos personagens, eu tenho um apego com eles, consigo aceitar essa mudança, né, de personagens, assim, da gente se despedir de alguns e ter novos personagens entrando. Eu acho que isso é interessante, mas eu acho que eles precisam realmente reciclar um pouco mais a história e talvez realmente fazer um roteiro que fique mais amarradinho e que seja mais interessante. Nesse caso, eu sinto que eles têm o potencial de fazer uma boa temporada. Eu tinha falado pra vocês que eu achava que o outro personagem, né, o Bilal, não tinha aparecido no trailer. Aparentemente não apareceu mesmo. Se eu não vi, vocês comentam aqui embaixo, porque, enfim, é difícil olhar tudo e prestar atenção em tudo. Ele não apareceu e ele é um personagem que é dito como um personagem misterioso e tal. Não tô curiosa pra entender como que ele vai ser incluído nessa história toda. Talvez ele também seja essa pessoa misteriosa que tá falando com a Mencia, por exemplo. Como a gente não viu a cara dele, a gente não sabe qual é a conexão dele com todas essas coisas, né? Então, acho que é isso. Acho que a quinta temporada tem potencial de ser muito boa. Eu estarei assistindo, vou fazer vídeo aqui no canal. Quero muito saber o que vocês estão achando, então deixe aqui nos comentários pra mim expectativas, medos, esperanças, tudo que vocês tiverem pra quinta temporada de Elite. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!